Queridos, com alegria eu desejo cumprimentar-vos com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado pela recepção, podeis vos assentar. Eu sou muito grato a Deus pela bênção da oportunidade que Deus nos concede de uma vez mais poder assumir uma tribuna e nesta feita ser porta-voz de Deus por meio da sua palavra. É uma alegria poder estar aqui conhecendo esta congregação e também poder servi-los com a palavra. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Lázaro, que nos fez este tão honroso convite, e para nós é uma alegria, não porque pregamos por quantidade, mas às vezes a gente sai de quinta-feira e parece que os irmãos não querem cooperar de quinta-feira. E a gente chega aqui e vê uma cooperação dessa, é uma alegria. E eu louvo a Deus pela saúde desta igreja. E o meu desejo é que Deus continue vos abençoando e prosperando espiritualmente no intíssimo. O pastor me comunicava de tarde, falando se estava tudo certo, e eu confirmava. Eu ainda não estava em casa, mas estava certo de estar aqui. Eu gosto muito de passar ali na Conde, comprar alguns livros para poder meditar. E eu, no caminho, perguntava para Deus o que eu iria falar. Eu confesso-vos que eu não sabia o que eu iria pregar, até quando eu estacionei o carro. Eu olhei para minha mãe e disse: o que eu vou pregar? E ela falou: a sua irmã, minha irmã, por misericórdia de Deus, é uma profetisa. E ela falou: quando você pisar no púlpito, Deus vai te falar o que você tem que falar. E o Senhor me perguntou que eu tenho que passar a voz. E eu quero ser fiel a Deus, e debaixo da direção de Deus e na condução do seu Espírito, vos entregar uma palavra. Quem recebe uma palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 19, e o seu versículo de número 26. Hoje também é uma alegria ter a companhia da minha mãe ao meu lado. É bem verdade que há um tempo atrás, minha mãe me acompanhava em todas as minhas agendas, em todos os meus compromissos. Até que chegou um tempo que Deus disse que nós iríamos nos separar. Eu fiquei um tanto quanto preocupado com o que Deus havia dito, mas tudo que Deus faz é bom. E eu não entendi a princípio o propósito de Deus, mas Deus tinha um trabalho para entregar à minha mãe. E passou o tempo, minha mãe recebeu um telefonema, e nós somos de setores diferentes. Eu sou do setor 2 de São Miguel e minha mãe é do 31 de Ermelino, Matarazzo. E um dia de manhã ela entra no meu quarto assustada e disse: você não sabe quem me ligou? Aí quem? Eu não sei, acabei de acordar. A esposa do pastor setorial, ela me ligou e disse que eu sou a nova dirigente do círculo de oração. E este é o propósito de Deus. A gente se separou e ela está lá cuidando de 115 irmãs na frente de um trabalho. O dia que você estiver livre, quiser ir em um círculo de oração daquele dos mantos, quarta-feira à tarde, né? Porque é minha mãe não, mas eu falo que é bom. Tem um círculo de oração ali na Ermelino Matarazzo, na Avenida Paranaguá. Você passa lá e a gente dá lugar junto. Esse foi o propósito. Muito tempo minha mãe me acompanhava e hoje ela está aqui me acompanhando. Quem quer dar glória, minha mãe é do fogo, é pentecostal. E tem gente que acha que às vezes ela força para me ajudar, mas não, minha mãe é pentecostal mesmo. E aí às vezes a gente saía. E eu sempre procurei ser muito sensível à voz de Deus. E eu entregava o recado, tinha gente que ficava mal encarada e tentava querer puxar o paletó, me fazer parar de pregar. Minha mãe olhava com aquela cara, sabe, de mãe. E aí eu sempre consegui entregar todo o recado de Deus. Eu falo disso porque a nossa melhor amizade é a amizade dos nossos pais. É os nossos melhores confidentes. Nós sabemos que o que a gente compartilha para eles, eles não compartilham para ninguém. Eu me esqueço no dia, e eu já vou entrar na palavra, eu vou ser muito objetivo. Eu fui pregar no trabalho, e aí eu falava sobre santidade,
Alguém não gostou muito, colocou um papel para me parar de pregar, e minha mãe e outra irmã do coque se uniu para orar, e eu terminei a mensagem, consegui falar 1 hora a mensagem inteira, e eu não vi o papel que tinham mandado eu parar de pregar. E quando eu entreguei o microfone, eu vi o papel que tinham mandado eu parar de pregar. Mas eu já tinha entregado o recado por Deus, Deus já tinha salvado, Deus já tinha transformado. Tem alguém que interceda por sua vida e o valorize. Gênesis 19, versículo de número 26. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Eu quero falar-lhe sobre um tema que Deus pôs ao meu coração. Eu quero falar-lhe sobre o tema: você não se tornará um lembrete. Você não se tornará um lembrete. Você tem comunhão com alguém ao seu lado? Olhe bem para ele, para ela. Eu só vou te pedir dessa vez, eu te confesso, só dessa vez, olha para ele, para ela e diga: você não se tornará um lembrete. Você não se tornará um lembrete. Aleluia. A presente momento, a pergunta que vem na nossa mente é: o porquê eu não vou me tornar um lembrete? O porquê eu não posso me tornar um lembrete? Afinal, o que é um lembrete? Um lembrete é uma anotação feita para lembrar coisas importantes. Todo lembrete é acarretado de 3 funções. Dentre as 3 funções de um lembrete está a de repreender, a de censurar e de advertir. Todo lembrete vem para nos repreender, todo lembrete vem para nos censurar e todo lembrete vem para nos advertir. Certa vez Jesus estava reunido com seus discípulos e o evangelista Lucas vai relatar no seu evangelho, no capítulo 17 e o versículo de número 32. Jesus está conversando com seus discípulos e deixa eles um lembrete. O lembrete que ele entrega aos seus discípulos foi o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. E por que Jesus ele deixa este lembrete aos seus discípulos? O porquê Jesus ele relembra a vida desta mulher? Jesus, quando diz aos seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló, ele estava avisando que aqueles cujos corações estão dominados pelo sistema corrupto deste mundo, certamente não escaparão da ira de Deus. O que Jesus queria trazer à memória dos seus discípulos com este lembrete foi a seguinte advertência: lembra de quem se acomodou com tudo que a sociedade e com o sistema proporcionou a ele o que aconteceu? Certamente não escapou da ira de Deus. Numa sociedade como a nossa, é raro encontrar alguém que não seja apegado ao conforto. Numa sociedade em que nós vivemos, a saber, o século 21, dificilmente nós iremos encontrar alguém que tenha muito e que não seja apegado ao muito que ele tenha e que ele possua. A mulher de Ló é um exemplo muito claro disso. A mulher de Ló, ela se casa com Ló, obviamente, ele era sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que Ló, na sua infância, ele tem 2 grandes perdas. Ele tem a perda do seu pai por nome de Arã e também a perda do seu avô por nome de Terá. Com essas 2 grandes perdas, ele estava um tanto quanto perdido. E ainda um adolescente, ele precisava de alguém para o instruir e o direcionar. O seu tio, por nome de Abrão, o adota, o coloca dentro da sua casa, e toda a riqueza que possuía o seu pai Adã e ao seu avô, por nome de Terá, consequentemente é repassada a Ló. Ló se torna alguém abastecido, se torna alguém rico. É tanto que a Bíblia vai relatar no capítulo 13, o versículo de número 6, que a terra não podia sustentar Abrão e Ló em um mesmo lugar.
A riqueza do Oriente Antigo, do Oriente Médio, não é comparada com os dias atuais. No tempo antigo, alguém consideradamente rico era alguém que possuía algo que poderia carregar juntamente consigo, ou seja, muito ouro, muita prata, muito gado, muitos escravos, muitas pessoas ao seu favor. Nesse período, Ló se torna alguém abastecido. A sua mulher, consequentemente, também se torna uma pessoa muito rica e que nada tinha falta, ao ponto que certo dia as ovelhas de Abrão e as ovelhas de Ló começam a se misturar. Os pastores começam a contender entre si. Um dos pastores escapam, vão conversar com Abrão e diz: Abrão, os pastores do seu sobrinho Ló estão brigando conosco. Não é certo que isso aconteça. Abrão, ele chega diante de Ló e diz: Ló, não vai dar certo, a gente não pode ficar brigando entre si, é melhor que a gente venha se separar e cada um siga o seu caminho, cada um siga a sua rota. É dada a oportunidade de Ló escolher o lugar que ele queria habitar, armar as suas tendas. O capítulo 13, o versículo 9 diz que é dada a oportunidade a Ló de escolher o lugar que ele queria habitar. Quando Ló recebe a oportunidade, a primeira coisa que ele faz é levantar os seus olhos, e quando ele levanta os seus olhos, ele avista as campinas do Jordão. O escritor, ele abre um parênteses, e ele diz que quando Ló, ele levanta os seus olhos e avista as campinas do Jordão, que era uma terra toda fértil e toda regada, o escritor abre um parênteses e diz que antes de Sodoma e Gomorra, as campinas do Jordão serem destruídas, ela era comparada como jardim de Deus, ou seja, tinha beleza, chamava atenção. Mas a beleza, o estereótipo, só pode atrair alguém que não tem visão de Deus. Ló é atraído por algo que chama a sua atenção, pela estética, pelo estereótipo, e ele não se importa. E talvez depois você possa ler o capítulo 13 inteiro na sua casa. Você não vai ver Ló pedindo uma direção de Deus, você não vai ver Ló pedindo uma orientação divina para tomar uma atitude. Agora, um homem casado, pai de 2 filhas, ele não se importa o lugar para onde ele estava indo, ele não pede uma direção de Deus, ele pega e escolhe um lugar que era fértil, que era bonito, arma suas tendas e leva toda a sua família. A família se torna alguém rica, a mulher de Ló se torna uma mulher rica, certamente. Ela se acostuma a viver numa cidade cheia de pecado, cheia de luxúria, cheia de carnalidade. Ela se tornando uma mulher rica, ela vivia confortavelmente em Sodoma, e isso deve gerar uma atenção em nós. A mulher de Ló tendo tudo que ela queria e não tendo falta de nada, ela estava dentro de casa vivendo mais um dia qualquer. A mulher de Ló, talvez, ela estava vivendo a sua rotina diária como de costume, cuidando da casa, lavando louça, limpando a casa, ou até mesmo bisbilhotando a vida alheia. Ela estava dentro de casa, mas o que chama atenção é que essa mulher, vivendo na cidade de Sodoma, exatamente no capítulo de número 19, ela tinha algumas horas de vida e não suspeitava de nada. Ela estava vivendo mais um dia tranquilo, mais um dia normal. Ela não suspeitava de perigo algum. E já pela vida cristã nós aprendemos, e isso nos faz calejar, isso nos faz amadurecer, que todo silêncio demais deve gerar uma preocupação em nós. A vida cristã é dessa maneira. A gente vive alguns embates cotidianos, mas quando fica tudo silencioso demais, principalmente aquele que tem experiência com Deus, ele não se acomoda, muito pelo contrário, ele diz: agora é o momento de orar, porque eu não sei o que está para acontecer, eu não sei o que está vindo diante de mim. Certamente eu estou falando com pais, com mães aqui nesta noite, e todo pai e toda mãe sabe que quando todo silêncio é gerado dentro de casa, o seu filho deve estar aprontando alguma coisa. Minha mãe é muito ciente disso. Quando pequeno, um silêncio extremo dentro de casa. Eu nunca fui alguém muito quietinho, eu sempre fui aquele tipo de criança que apanhava antes de ir para a igreja, na igreja e depois da igreja. Filho de pastor, eu aprendi a ser crente
ou pelas instruções bíblicas, ou pela vara do ensino da minha mãe. Certa vez estava muito silêncio, minha mãe chegou no quintal de casa, eu estava com um galão de álcool, joguei álcool, risquei o fósforo e estava dando risada. O que me preocupa nessa mãe é que estava um silêncio extremo dentro do ambiente onde ela estava, e ela não suspeitava de nada. Neste período Deus já havia enviado 2 anjos para destruir a cidade onde ela e a família dela estava vivendo. Ela não suspeitava de nada, até que chega 2 anjos na porta da cidade. A porta da cidade para nós nos dias atuais talvez não tenha tanta relevância, mas eu te explico a relevância da época. Como Neemias, quando ele pergunta a Anani como estão os moradores de Jerusalém, ele diz: eles estão vivendo um opróbrio, os muros da cidade foram derrubados, as portas foram queimadas a fogo. As portas da cidade era onde se encontravam os juízes da cidade. Juízes capítulo 4 fala da porta da cidade onde Débora estava. Quando Ló está na porta da cidade, por mais que muitos falam mal de Ló, Ló fazia parte de uma cúpula em Sodoma, ele era juiz em Sodoma. Ele recebe 2 anjos na porta da cidade. Os 2 anjos, eles estão de passagem, mas Ló os convida para entrar dentro da sua casa e diz: por que vocês não passam uma noite em casa e no outro dia vocês se levantam para fazer o que vocês devem fazer? Aqueles homens não aceitam, mas Ló insiste, e ele insiste por algum instinto, por algum propósito, porque aqueles homens, segundo alguns historiadores, eram muito formosos, eram muito bonitos, tinham uma certa aparência. Ló insiste, eles aceitam o convite, eles entram dentro da casa de Ló. Ló, sendo juiz da cidade, ele estava numa posição de status, numa posição de autoridade. Ele estava na porta da cidade e convida aqueles 2 homens, eles entram dentro da casa de Ló. Ló já tinha uma posição aparente, uma posição de status, e a Bíblia nos comprova isso na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6 ao 8, que todos os dias a alma do justo Ló se afligia por causa dos atos pecaminosos dos moradores daquela cidade. Aqueles homens entram dentro da casa de Ló, eles comem, eles se alimentam. Quando eles estão terminando de lavar os pés, preparando para ir dormir, de repente alguém bate na porta da casa. Quando bate na porta da casa, Ló vai ver quem está batendo na porta. Quando ele olha, todos os moradores da cidade tinham cercado a casa dele. E a Bíblia é bem enfática em dizer no capítulo 19, versículo 4, que cercaram a casa de Ló, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho. Ló vai olhando toda aquela situação que estava acontecendo, até que ele faz uma pergunta: o que vocês querem? O que vocês vieram fazer aqui? A resposta daqueles homens, no capítulo 19, e o versículo de número 5, foi a seguinte: nós queremos conhecer os 2 homens que estão dentro da sua casa. E aqui, no texto do capítulo 19, versículo 5, a expressão conhecer representa relações sexuais. Ou seja, os moradores da cidade estavam dizendo: nós queremos nos relacionar com os 2 homens que estão dentro da sua casa. Paz, meus irmãos, mas a cidade de Sodoma estava contaminada por completo pela homossexualidade. Desde o moço até o velho eram ensinados desde pequeno esta prática homossexual que Deus abominava. Quando Ló recebe a resposta daqueles homens, que eles queriam entrar dentro da casa de Ló e conhecer aqueles 2 homens pela lei da hospitalidade, o capítulo 19 e o versículo de número 6 diz que Ló saiu-lhes a porta, fechando atrás de si, com a pergunta mais ou menos assim: como é que é? Vocês querem entrar dentro da minha casa e profanar algo que Deus abomina? Dentro da minha casa essa prática não vai entrar. Dentro do meu lar esta atitude não vai entrar. A atitude de Ló, ela é tão absurda que ele olha para aqueles moradores da cidade e diz: se quiserem
Eu tenho 2 filhas que não conheceram homem algum. Eu entrego elas, mas dentro da minha casa homem com homem não vai rolar. Dentro da minha casa essas atitudes, essas práticas não vão ser absorvidas. Tudo isso acontece. Os homens olham a atitude de Ló e dizem: como é que é? Você não vai deixar? Não, eu não vou deixar. Você não vai não vou abrir a porta. Se quiser, passa por cima de mim. Mas dentro da minha casa isso não vai acontecer. Eles olham para Ló no capítulo 19, versículo 9 e diz: você chegou esses dias na cidade e já quer ser juiz em tudo? Sabe aquele momento que a gente concorda com tudo? E quando a gente concorda com tudo, a gente é agradável, a gente é bom, todo mundo gosta da gente. Mas quando a gente está cansado de viver uma vidinha fora da direção de Deus, e a gente olha para o erro e diz: não, acabou a brincadeira. Aí alguém olha e diz: como é que é? Já que você não vai abrir a porta, agora a gente não quer mais eles dois. Agora nós vamos fazer mais mal a ti do que a eles. Pode ser. Se quiser, passa por cima. Mas essa porta eu não abro de jeito nenhum. Os homens começam a se preparar. O texto diz que eles pegam pedaços de tronco, pedaços de madeira para arrombar a porta. E Ló está lá na porta e os 2 anjos estão dentro da casa dele. Quando os homens pegam um pedaço de tronco e quando eles vão arrombar a porta, o texto diz que um anjo abriu a porta, pegou na mão de Ló e jogou ele para dentro e fechou a porta. Sabe aquele momento que você está com medo de tomar uma atitude e o seu Deus te encoraja, você toma atitude, aí Deus te prova: se você fazer o que eu te mando, eu garanto a tua segurança. Se você fizer o que eu quero que você faça, eu te escondo, eu te guardo, eu te protejo. Eu vim pregar para alguém aqui esta noite que está receoso de fazer o que Deus mandou, e Deus veio aqui dizer: se você tiver coragem para fazer o que eu te mando, eu te mostro providência, eu te mostro proteção, eu te guardo, eu te livro. O pior de tudo é que o anjo abre a porta, joga ele para dentro, fecha a porta, e os homens ainda insistem. Porque tem gente que não entende o simples não. Tem gente que ainda quer insistir na atitude. O texto diz que quando eles vieram, desde o moço até o velho, quem tocou na porta ficou cego. Viu Ló aí? Tô vendo nada, tá tudo escuro. Você tá vendo Ló aí? Tô vendo nada, tá tudo apagado. Eu vim lhe garantir pelo poder da palavra que quando você faz o que Deus quer, Deus até cega alguém. Deus faz alguém perder número de WhatsApp, Deus faz alguém perder Facebook, Deus faz alguém perder contato, perder endereço. Eu vim pregar debaixo da autoridade de Deus e lhe dizer: não se preocupe, que antes da virada deste semestre, Deus vai dar um sumiço em alguém. Não se preocupe para onde ele foi, para onde ela foi parar. Você não pediu para Deus pôr um ponto final. Deus veio aqui dizer: toma uma atitude que eu dou sumiço, toma uma atitude que eu te escondo, toma uma atitude que eu te protejo. Deus está respondendo a oração de alguém aqui hoje. Deus está conversando de perto com alguém aqui hoje. Deus está dizendo: está com medo do quê? Você não está protegendo o que é sagrado dentro? Ninguém que guarda o que é de Deus vai ser prejudicado. Ninguém que protege o que é de Deus vai ser prejudicado. É princípio, é guardar, é hospitalidade. O Raduan não podia ser diferente. Deus não podia mudar a situação.
Deus não podia não mandar ninguém lá. Podia, mas por que Deus deixa? Porque Deus não age só no agora. A gente só enxerga aqui. É verdade. Deus está olhando mais. Deus está olhando além. Raduan, então me explica o negócio. Qual é o além de Deus? Eu orava e perguntava para Deus algumas coisas, mas o texto ele não revelou. Mas algumas coisas ele me disse: Raduan, hoje eu vou romper o silêncio de alguém nessa noite. Raduan, qual é o além disso? Deus, escute bem, Deus às vezes permite nós olharmos a radicalidade do ambiente onde nós estamos postos para nos fazer um convite. Vamos embora. Sai desse lugar. Nunca foi seu lugar. Não é seu ambiente. Não é para você. Como assim? Depois que Deus permite toda a radicalidade, homem querendo pegar homem, fazer tudo, bagunçar, matar, prejudicar. Ninguém mata, ninguém prejudica, ninguém toca. Você está guardado. Aí Deus chega para você e diz: e aí? Quer ficar aqui ou quer vir para o lugar que eu tenho para você? A pergunta de Deus era mais ou menos essa: quer ficar preso no passado ou quer avançar? Quer ficar preso em algo que todo dia você bate na mesma tecla e sabe que não vai mudar? Porque teve um escritor que foi muito feliz em uma frase quando ele disse que passado é uma terra que nunca mais a gente pisa. Passou, não volta mais, não muda mais, não revoga mais, não retrocede mais. Passou, mas tem um porém. Qual é? Você pode sair desse passado que te aloja e que te prende. Aleluia! Deus chega para essa família e diz: vamos embora. Acabou. Eu não quero mais vocês aqui. Vamos embora. A história não relata se a mulher de Ló, ela era participante dos pecados dos moradores de Sodoma. Porém, ela aprendeu a tolerar. Muito pior do que pecar é tolerar o pecado. Ela tolera. E quando ela tolera, a consequência foi quando Deus, representado nos anjos, faz uma pergunta: vamos embora? Ela olha e diz: vou não. Eu tenho um nome aqui. Eu tenho posição aqui. Responde para você mesmo. O que importa é teu nome e tua posição sem a condução de Deus? É muito melhor começar do zero com Deus do que dar continuidade dos 50% sem Ele. Deus veio dizer para alguém aqui: isso foi obra construída pela tua mão. Eu quero quebrá-la e dar uma iniciativa pelo meu querer, pela minha vontade, pelo meu domínio, pelo meu propósito, pela minha direção. Vai ficar preso no passado ou vai passar de nível? É campanha de libertação. Deus veio libertar alguém que está preso no passado, que não muda, é só amargura, deita e dorme, acorda, levanta, e é todo dia o mesmo pensamento. E Deus diz: eu tenho poder para libertar, eu tenho poder para quebrar essas algemas, te soltar, porque todo dia Sodoma para a mulher de Ló representa o passado. Por quê? Era uma escolha que Deus não estava no negócio. Ló escolhe o lugar que ele queria, não o lugar que Deus queria. E como Deus é Deus de oportunidade, ele chega e diz: vamos embora. Eu não quero isso para você não. Eu nunca quis, mas como você nunca me pediu direção nenhuma, eu não entrei. Mas agora eu vou destruir tudo. Vai ou continua? A mulher de Ló está presa. Ela está inflexível. O problema de olhar para trás é desejar o que ficou. Deus não queria que eles olhassem para trás. É tanto que os anjos chegam e dão um conselho: em toda essa campina, não olhes para trás. Vai embora.
é um novo caminho, é uma nova direção. A escolha de ficar no lugar onde ela queria ficar era anular a misericórdia de Deus e aceitar o castigo de Deus. Deus estava dizendo: eu tenho misericórdia. Quer ela disse: eu não quero, eu quero castigo. Eu quero continuar nessa mazela, nessas dificuldades. Você sabia que as nossas escolhas mudam o nosso destino? O que você escolhe pode mudar todo o fluxo da trajetória que você vem caminhando. Pode mudar todas as coisas. Ela mostra resistência à voz de Deus. Ela não quer aceitar. Ela escolhe o castigo em vez da misericórdia. E Deus estava dizendo: vamos embora. Já te mostrei a radicalidade dos moradores dessa cidade. Eu já mostrei como está contaminada essa cidade. Não quero isso para você. Eu não quero essa atitude para você. Eu sei que eu estou pregando aqui e tem alguém dizendo: esse menino veio não sei da onde falar uma coisa que não tem nada a ver. Irmão, se você não está na direção, não fala o que você não sabe. Deus não tem você aqui para brincar, não. Deus tem você aqui para desencadear alguém que está preso. E Deus veio dizer: eu vim desencadear e soltar alguém para voltar. Eu vim desencadear alguém e soltar alguém para voltar a fazer o querer de Deus. Eu estou fora da direção, mas tu não marcha mais lá em casa, né? Eu estou fora da direção, mas você não passa mais repreendendo, colocando a mão na cabeça de cada um do menino e da menina. Eu estou fora da direção e não faz mais o que Deus quer. Meu Deus! Eu vim pregar para o teu coração e dizer que tu não é um lembrete. Você não é um exemplo de uma repreensão. Você não é um lembrete. Você não é exemplo de uma repreensão, de uma advertência, de uma censura. Você não é um lembrete. Alguém não vai olhar para você e dizer: isto é um exemplo do que não deve ser feito. Isso que Deus veio lembrar a vós. Tem alguém olhando para você e vendo muito mais do que você consegue enxergar. Sabe o que me apavora? É que às vezes o inimigo acredita mais em nós do que nós mesmos. Ele investe tanto, por quê? Por causa dessa vocação, por causa desse propósito. Já percebeu? Tanta coisa aconteceu. Câncer, doente, filho no hospital, troca, um monte de coisa. Você não parou. Oh, aleluia. Você não deixou. Você não abandonou. Oh, meu Senhor. Deus dá uma ordem: não olha para trás. Quando ela está na caminhada, quando ela está indo embora, ela olha para trás. Era apenas um olhar irresistível, mas era proibido. Deus disse: não olha. Não é para olhar. Sabe o que me chama a atenção? É que essa mulher, em nenhum momento, ela é lembrada pelo que ela foi. O que ela foi? Mãe. Ela foi esposa. Mas ela não é lembrada como mãe, como esposa. Ela só é lembrada pelo que ela se tornou. O quê? Uma estátua de sal. O que é o sal? O sal é um produto químico mais usado em todo o mundo, comum em todo o mundo. Mas o que representa o sal no mundo bíblico? O que representa o sal na Bíblia? No mundo bíblico, um lugar aspergido por sal no Antigo Testamento era considerado como um lugar estéril, um lugar desolado. Lembra quando Abimeleque vence uma guerra em Juízes capítulo 9, versículo 45? Ele pega um saco de sal e sai aspergindo sal pela cidade, dizendo: não cresce mais, não prospera mais, não desenvolve mais, não floresce mais. Você já viu algumas macumbas que quando você chega na calçada da casa está cheio de sal grosso? É decretando esterilidade.
é decretando que não frutifica mais, é decretando que não floresce mais. Sabe o que me chama a atenção? É que esta mulher, ela se torna uma estátua de sal, não pela vontade do homem, é o próprio Deus que esteriliza ela. E por quê? Não quer ser sal em vida, vai se tornar sal em morte. Não quer ser exemplo em vida, vai ser um exemplo do que não deve ser feito. Nós somos saleiros ambulantes, aonde a gente passa. Jesus diz que a gente tempera o ambiente, mas se você não pode ser tempero, se você não pode dar sabor, você é exemplo do que não deve ser feito. Endurecer um pouco, mas a mulher de Ló não quis ser sal, ela não quis ser exemplo em vida, ela se torna exemplo em morte. O pior de tudo, não foi ela se tornar uma estátua de sal, o pior de tudo foi a falta de exemplo. Como assim, Rabi? Ela se torna uma estátua de sal e esquece que ela tem 2 filhas dentro de casa. E tem uma profecia de Ezequiel que ecoa até os dias de hoje. Lembra quando Ezequiel ele disse no capítulo de número 16, versículo 44? Tal mãe, tal filho. Isso não é adágio popular. Isso não é provérbio popular. Isso é bíblico. Isso é uma profecia. O que é uma mãe vai ser uma filha. O que é um pai vai ser um filho. Raramente você vai ver um filho que não seja reflexo do pai, ou que não queira ser igual ao seu pai, a não ser que ele tenha sofrido alguns problemas, embates da vida. Mas a maioria dos filhos cristãos quer ser igual ao pai, quer ser igual à mãe, e se ele não deseja, ele é um pouco do reflexo do pai e da mãe. Eu, com 5 para 6 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo. Deus me deu dons, Deus me entregou muitas coisas, e desde pequeno, meu pai, pastor de igreja, nunca chegou para mim e disse: filho, você vai ser pastor? Nunca. Eu pedia para colocar terno, e quando alguém me perguntava o que você vai ser quando crescer, eu falava: eu vou ser pastor. Eu quero cuidar de gente ferida, eu quero cuidar de ovelha, eu quero cuidar de pessoas. Sabe por quê? Porque dentro de casa eu nunca vi meu pai chegando em casa e dizendo mal de alguém. Eu nunca vi, eu tenho meus 22 anos, eu nunca vi meu pai e minha mãe falando um palavrão dentro de casa. Eu tenho meus 22 anos e meu pai e minha mãe me ensinou o que é ser cristão e o que é ser um homem numa sociedade. Sabe qual é o problema? É que essa mãe, essa mulher esquece do exemplo. E tinha 2 meninas vindo. Eu não vim doutrinar ninguém, não, tá? É a palavra. A mãe morre e as meninas ficam. Deus chega e diz: vamos embora. Mas eu perdi minha esposa. Vamos embora. Oh Deus, eu procurei um lugar, encontrei um lugar para morar. Posso habitar lá? Pode. Ele vai. Quando ele está lá, no lugar onde Deus permitiu ele estar, o capítulo 19, o versículo 30 diz que ele habita um tempo lá. Aí ele vê que não era bom, aí ele vai embora. Para onde ele vai? Para o monte de novo, porque ele foi acostumado a lugares altos. E Deus veio para quebrar ele e mostrar que ninguém começa por lugares altos, que tem que conhecer os lugares baixos. Mas ele não aceita o querer de Deus, ele volta para os lugares altos, aonde ele estava, nos montes. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que não tinha morador, que não tinha habitante, que não tinha homem, só estava Ló e as 2 filhas. Uma olha para a outra e diz: cadê os homens para a gente casar? Cadê os maridos para a gente dar continuidade na linhagem? Não tem. Até, eu só entendo assim, me desculpe a expressão, até que o diabo toca na mente da mais velha e coloca um plano: deita com seu pai, deita com o pai, e aí vocês dão continuidade na linhagem, vocês dão continuidade na vida de vocês. Ela disse: não é que é uma boa? Eu vou deitar com ele. Fulaninha, vem aqui. A mais nova chega, ela diz: eu vou deitar numa noite, você deita na outra. A gente dá de beber para o nosso pai, dá vinho para ele, deita com ele e a gente dá continuidade na linhagem. Assim o nosso nome dá continuidade. Elas fizeram isso.
deita a mais velha, depois a mais nova, passa o tempo, geram 2 filhos, e que não são apenas 2 filhos, são 2 nações. Moabe, pai dos Moabitas, Ben-Ami, pai dos Amonitas. Quem foi Moabe? Quem foi Ben-Ami? Quem foi os Moabitas? Quem foi os Amonitas? Eles se tornam os piores inimigos do povo de Deus perpetuamente. Eles são idólatras, eles são arrogantes, eles são ruins. E tudo isso sai do ventre de alguém que não quis aceitar o querer de Deus. Eu vim pregar nesta noite ao teu coração e dizer: o teu ventre não é ventre de fruto de maldição. O teu ventre é lugar onde vai gerar provisão para a casa de Deus. Ei mãe, ei pai, ele vai entender, ela vai entender que quem manda é o pai, que quem manda é a mãe. Deus veio dar autoridade aqui hoje. Deus veio revestir alguém hoje e dizer: quem manda lá ainda é o pai, ainda é uma mãe. É Deus que te deu ordem. Não estou pregando algo que eu vi, não. Estou pregando algo que Deus me deu e que eu tive que viver. Eu estava com 16 anos. Minha mãe foi me bater, já era alta. Quando ela foi me bater, eu segurei ela e dei risada. Você não me segura, você não consegue mais me bater. Eu tô forte. Você não toca mais a mão em mim. Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe disse: ah, é? Eu disse: é. Olha aí. Minha mãe saiu, foi no corredor de casa, dobrou os joelhos, levantou a mão e disse: Deus, no dia que eu não tiver mais controle com esse menino, me mata e coloca uma madrasta. Mas como eu ainda estou aqui, me dá um pouco da tua força para eu mostrar para esse menino que quem manda ainda dentro desta casa sou eu, a mãe que o Senhor deu para ele. Quando ela levantou, eu rodava em volta da mesa. Minha mãe deu um pulo em cima da mesa de vidro e disse: e agora? O vidro não quebrou. Quando eu olhei, mas eu apanhei tanto, mas tanto. E se eu aprontar até hoje, apanho. Está querendo fazer o que quer lá dentro. E Deus veio te dizer: tu não é um lembrete, tu és referência. Você não é um lembrete. Me desculpe o termo você, mas você não é um lembrete, você é uma referência. Tem alguém olhando para o Senhor, tem alguém olhando para a senhora e dizendo: vou educar desse jeito, vou fazer desse jeito. Pode fazer bico, pode cruzar o braço, mas o pai e a mãe falou: se desobedece. Boca de mãe é anúncio de Deus na terra. A mãe falou, desobedeceu, Deus acima embaixo diz: vai dar problema. E depois vai voltar chorando. Essa mãe esquece desses detalhes. E aí geram 2 nações. Essas 2 nações começam a prejudicar o povo de Deus. Por quê? Erros do passado prejudicam o futuro. Ela não arruma, ela não dá um jeito, ela não coloca um ponto final. E o problema que eu olho para esse texto e me pergunto é: por que Deus não chega e mata esse ato de incesto? O porquê Deus deixa essas crianças nascer? O porquê Deus permite Ben-Ami e Moabe nascer? Às vezes a gente fica com aquela ira santa, não é? Mas todo mundo sabe que está errado. Deus deixa, Deus autoriza. Por que nasceu? Ou por que aconteceu? Este é o jeito do castigo de Deus. Vou deixar nascer, vou deixar crescer, vou deixar apavorar. Eu só entendo uma coisa: a corda de Deus. Deus vai dando corda, mas tem gente que não entende. E aí quando ele puxa, ele diz: podia matar, mas vou deixar nascer. Podia acabar, mas vou deixar acontecer. Talvez a consequência do castigo que Deus permite acontecer foi os meninos nascerem.
E quando os meninos nascem, começam a prejudicar. E qual é o jeito de Deus prejudicar? Para mim, o pior jeito prejudicial do castigo de Deus é Deus não matar e deixar viver. Deuteronômio, capítulo de número 2, Deus chama Moisés e diz: Moisés, dá um recado para o meu povo. Ele diz: sim, Senhor, pode mandar que eu entregue o recado para o teu povo. Ele chama todo mundo e diz: o recado é, Deus mandou falar para vocês que vocês não podem matar Moabita, que vocês não podem relar a mão nos Moabitas, que vocês não podem matar Amonitas, que vocês não podem relar a mão nos Amonitas. E tem mais: se vocês sentirem fome, quiser beber e comer, vocês vão pegar o seu dinheiro e dar na mão dos Moabitas, dar na mão dos Amonitas. Muito pior do que o erro acontecer é Deus deixar você conviver com o erro para o resto da vida. É por isso que Deus me trouxe como profeta nessa noite. E se você tem mão, estende essa mão que eu quero profetizar na tua vida. Deus não vai deixar nascer, Deus vai abortar a maldição do teu ventre hoje. Deus vai arrancar com o braço forte, não vai prosperar, não vai nascer. Deus hoje te convida: sai do passado e vem para o que eu tenho para você. Sai do passado, porque eu tenho coisas novas, eu vou fazer algo novo, vai mudar. Eu vim dizer nesta noite que não vai ter morte, não vai ter esterilidade, muito pelo contrário, é noite de misericórdia. Deus veio estender suas mãos e dizer: vai nascer fruto de misericórdia. Não vai ter maldição dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu lar. Não vai fluir maldições para a sociedade, para a igreja, para o corpo de Cristo. Aleluia! Olhe bem para cá. Você não é um lembrete, você é uma referência. Tem alguém olhando para você. E eu não vim emocionalizar ninguém. Eu sei que é complicado manter uma postura. Eu sei que é complicado manter as rédeas. Você até conversou com Deus e disse: eu acho que eu estou sendo muito duro, muito dura. E Deus veio dizer: enquanto você permanece desse jeito, a casa não virou de ponta cabeça. O inimigo não fez o que ele queria fazer, e nem vai ter veracidade para tomar a tonalidade que ele quer tomar. Hoje Deus veio libertar alguém e liberar uma provisão espiritual para a alma de alguém. Tem alguém que estava travado, que estava preso, que estava amargurado. Deus hoje veio te dizer: esse dom que parou de ser atuante, eu vou atuá-lo novamente. Eu vou colocar em ação, eu vou desenvolver a Assembleia de Deus, ainda é igreja de dom espiritual, de língua estranha, de profecia, de cura. O inimigo pensou que ia segurar alguém, que alguém não ia mais voltar daquele jeito. Não vai mesmo, porque vai voltar muito mais. Tem algo de Deus para a vida de alguém. Eu preciso orar por alguém nessa noite. Eu preciso orar por você que precisa desse revestimento da parte de Deus. Eu não vim te dizer e nem quero te envergonhar de forma alguma. Eu não vim aqui te dizer que está em pecado, que está errado. Eu vim te dizer: está difícil manter o patrão. Está difícil segurar. E Deus veio te dizer:
posso te revestir. Você consegue sair do teu lugar e vir aqui na frente?